Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante frequente em provas de residência e atendimentos de pronto-socorro. O assunto do dia é a diarreia aguda, com foco na conduta pediátrica, ok? E antes de tudo, é importante definir alguns conceitos básicos, como já é de costume aqui nos vídeos do canal. A diarreia é definida como uma alteração da motilidade intestinal com 3 componentes básicos. A alteração da consistência e do volume das fezes, com o aumento da frequência das evacuações. Então, basicamente, você tem que lembrar desses 3 termos: consistência, volume e frequência. Sendo que em alguns lugares, algumas literaturas, você vai encontrar que o volume tem que ser maior do que 200 gramas. Para a OMS, para fins epidemiológicos, a definição é de 3 ou mais evacuações por dia de consistência líquida ou pastosa. Outra coisa importante da gente saber são os mecanismos de diarreia, que inclusive são assuntos de prova. São eles: a osmótica, secretora, exudativa e motora. A osmótica acontece quando tem uma grande quantidade de moléculas hidrossolúveis no lumen intestinal. Isso leva a uma retenção osmótica de água. A causa mais frequente é o uso de laxativos e a má absorção intestinal de carboidratos. Já a secretória acontece quando há estímulos que provocam um aumento da secreção da mucosa intestinal. E aí os agentes que fazem isso são principalmente os vírus, as enterotoxinas bacterianas, como o cólera e a E. coli, e neoplasias. E você pode associar na osmótica o rotavírus, na secretora a E. coli e o rotavírus também. A exudativa está relacionada com a exudação de proteínas do soro, sangue, muco ou pus, a partir de áreas inflamadas. Então ela vai estar relacionada com doenças ulcerativas ou infiltrativas que aumentam o volume fecal e causam a diarreia. Aí estão incluídas as doenças inflamatórias intestinais, neoplasias intestinais e colite induzida por antibióticos e parasitose como a giardíase. E na motora a gente tem um aumento do trânsito intestinal. Isso vai causar uma inadequada mistura do alimento com as enzimas digestivas e pouco contato com aquela superfície de absorção da mucosa intestinal. E nós podemos também dividir a diarreia entre diarreia alta, que é uma diarreia de grande volume, com restos alimentares, baixa frequência, que cessa ao jejum e pode ter a presença de esteatorreia e distensão abdominal. Ou diarreia baixa, que é uma diarreia de pequeno volume que não cessa ao jejum, pode conter muco e ter uma frequência elevada. A gente pode classificar a diarreia de acordo com o tempo ou com os sintomas clínicos. A classificação temporal é feita na seguinte forma: aguda, persistente e crônica. Sendo que na aguda a duração da diarreia é de até 14 dias, na persistente de 15 a 30 e a crônica acima de 30 dias. Já na classificação clínica nós temos a diarreia aquosa aguda e a disenteria. Na disenteria é importante você lembrar que tem a presença de muco, sangue e pus, sendo que o sangue é o principal sinal para a gente de uma disenteria. Falando agora da epidemiologia, a diarreia é a segunda causa de morte em crianças menores de 5 anos, sendo que 80% dos casos são transmitidos por alimentos contaminados. A transmissão se dá de forma orofecal. E aqui eu coloquei um gráfico do Ministério da Saúde mostrando o número de óbitos relacionados com a idade. Então é importante você notar que a diarreia mata, principalmente por conta das complicações, que são bastante óbvias: é a desidratação e a desnutrição. Essas duas condições elas vão criar um ciclo meio que vicioso, e isso vai piorar o estado geral da criança. Quanto às etiologias, sempre que a gente pensa em diarreia aguda, automaticamente você tem que pensar em infecção e intoxicação como causas. No caso da aquosa aguda, 80% dos casos são causados por vírus, principalmente o rotavírus. Ele é disparado o principal agente da aquosa aguda. É claro que você também tem que lembrar de bactérias como a salmonella, escherichia coli, campylobacter e parasitas como a entamoeba histolytica e a giardia lamblia, mas o principal é o rotavírus. Já a disenteria tem como principal agente as bactérias, sendo a Shigella a causa mais comum de disenteria. A Shigella ela libera uma toxina que causa convulsões e hiponatremia, e isso é frequente questão de prova. A Escherichia coli pode causar uma diarreia enterohemorrágica. Ela libera também toxinas semelhantes à da Shigella, levando a endotelite de glomérulos renais. E aqui tem outra dica para a questão de prova.
Esse paciente com disenteria causada por Escherichia coli tem como sinais a anemia hemolítica, uma trombocitopenia e uma síndrome hemolítica urêmica, levando a uma insuficiência renal. E o que eles gostam de perguntar é a cepa que causa esse tipo de disenteria. A cepa é a O157H7. Já a salmonela é bastante conhecida. E em menores de 3 meses ela tem o maior risco de desenvolver uma doença sistêmica, com infecção generalizada. E por fim, o Campylobacter. Aqui é interessante lembrar que a disenteria por Campylobacter pode levar a uma síndrome de Guillain-Barré, outra dica para a prova. Para a abordagem do paciente com diarreia aguda, a gente vai usar a cartilha do Ministério da Saúde. E aí você pode notar que ela é bem didática, eles separaram em A, B e C e colocaram uma cor diferente para cada uma delas. Isso porque a abordagem e o tratamento vai depender do estado de hidratação do paciente. Então nós vamos classificar ele em verde, A, B, amarelo e C, vermelho. Uma outra coisa que você tem que notar é que aqui na esquerda, nas etapas, o Ministério da Saúde coloca os itens observe, explore, decida e trate. O observe, a gente vai observar mesmo no paciente o estado de hidratação dele através dos parâmetros. O estado geral, os olhos, lágrimas e sede. Então no A, o paciente está no estado geral alerta, que seria o bom estado geral. Os olhos estão normais, as lágrimas presentes e a sede está normal. Já no B, o paciente está irritado, intranquilo, ele não consegue parar quieto. Os olhos estão afundados, as lágrimas ausentes porque ele já está desidratado. E além disso, ele está sedento, ele bebe com voracidade a água. No C, é um paciente quase irresponsivo e comatoso, hipotônico. Os olhos estão muito afundados e secos, as lágrimas ausentes e ele mal bebe água ou então ele é incapaz de beber a água que você oferece. No Explore, nós vamos fazer basicamente um exame físico, através do sinal da prega e avaliando o pulso. No A, o sinal da prega desaparece rapidamente. No B, desaparece lentamente. E no C, muito lentamente, com mais de 2 segundos. O pulso no A está cheio. No B ele é rápido e fraco e no C muito fraco ou ausente. Através disso nós vamos decidir. No A ele não apresenta sinais de desidratação. No B, se apresentar 2 ou mais sinais dessa tabela, ele é classificado como paciente desidratado. E no C, se também apresentar 2 ou mais sinais, incluindo pelo menos um dos que estão destacados aqui com asterisco, que avaliam o estado geral, a sede e o pulso, você pode avaliar ele como desidratado grave. E através do diagnóstico que foi feito nessa tabela, nós vamos fazer o tratamento do paciente. Então, para o paciente que está no plano A, no verde, nós vamos prevenir a desidratação no domicílio. E aí você vai explicar para o acompanhante, para a mãe ou para o paciente, o que ele vai ter que fazer em casa. Para esse paciente você tem que ofertar muito líquido, mais do que o habitual. E aí, além da água, a gente pode utilizar o soro caseiro. O soro caseiro ele tem uma proporção de 9:1 mais ou menos. Então, 9 medidas de açúcar para 1 de sal, diluídos em água. Importante orientar para não utilizar refrigerante e não adoçar chá ou suco. Uma outra coisa que muita gente confunde, tem muita mãe que acha que tem que parar a alimentação da criança. Muito pelo contrário, a gente tem que orientar a manter essa alimentação habitual da criança. Óbvio que evitando exageros e usando bom senso. Você não vai dar uma feijoada para a criança, mas é importante que ela continue a se alimentar. Se é uma criança em aleitamento, também deve continuar a amamentação. E orientar a mãe para que, se a criança não melhorar em 2 dias ou apresentar alguns dos sinais de perigo, como piora na diarreia, vômito repetido, muita sede, recusa de alimentos, sangue nas fezes e diminuição da diurese, ela tem que voltar imediatamente ao hospital. Além da oferta durante todo o dia de líquido mais do que o habitual, você tem que orientar a mãe para que ela faça a reidratação da criança após cada quadro de diarreia. Então, a cada evacuação, você tem que fazer uma reidratação, seguindo a tabela aqui do Ministério da Saúde. Para menores de 1 ano, você tem que reidratar de 50 a 100 ml. De 1 a 10 anos, de 100 a 200 ml. E maiores de 10 anos, a quantidade que o paciente aceitar. Já o paciente para o plano B é um paciente que se encontra desidratado, de acordo com aquela tabela que a gente viu. E para esse paciente nós vamos utilizar, na unidade de saúde, que é onde ele vai ser atendido, a solução de reidratação oral, que é uma solução da OMS. E essa solução tem uma osmolaridade de 245 mmol por litro, sendo 75 de sódio e 75 de glicose. E você vai fazer numa quantidade de 50 a 100 ml num período de 4 a 6 horas.
avaliando durante esse período o estado de hidratação do paciente. Caso ele continue desidratado, nós podemos indicar ainda uma sonda nasogástrica. E se ele evoluir para uma desidratação muito grave, a gente segue para o plano C, que nós vamos ver mais à frente. E é fundamental que você vá reavaliando esse paciente enquanto ele está sendo reidratado. Caso ele se recupere, nós vamos fazer a alta dele e utilizar o plano A, que seria a utilização em casa do soro, pedindo para que ele retorne em 24 a 48 horas. Aqueles pacientes que se encontram numa situação de desidratação grave, que são do plano C, a gente vai tratar em duas etapas. A primeira seria uma fase de expansão, uma fase rápida, e a segunda de manutenção e reposição. A fase rápida ela é dividida para dois tipos de paciente. Os menores de 5 anos, onde você vai fazer soro fisiológico a 0,9% por 30 minutos. Só que se esse paciente for um recém-nascido ou cardiopata, você faz 10 ml por quilo. Se não, 20 ml por quilo de peso. E você vai repetir essa quantidade até que a criança esteja hidratada. Portanto, você vai reavaliar ela após cada fase de expansão. Já para os maiores de 5 anos, a fase de expansão é feita primeiro com soro fisiológico 0,9% a 30 ml por quilo por 30 minutos. E depois com Ringer lactato 70 ml por quilo por 2 horas e 30 minutos. Depois dessa fase de expansão, você passa para a fase de manutenção e reposição. Ela é feita com soro glicosado 5% mais soro fisiológico 0,9% numa proporção de 4:1. E o volume vai variar de acordo com o peso. Se a criança tem um peso de até 10 kg, você vai fazer um volume de 100 ml por quilo. Se a criança pesa de 10 a 20 kg, você faz 1000 ml de volume mais 50 ml por quilo de peso que exceder os 10 kg. E se for acima de 20 kg, 1500 ml mais 20 ml por quilo de peso que exceder os 20 kg. Além disso, você vai fazer o soro glicosado a 5% e o soro fisiológico 0,9% numa proporção de 1:1 depois da primeira fase de manutenção. Você vai iniciar com 50 ml por quilo por dia, reavaliando o paciente. E o Ministério da Saúde coloca também para você fazer cloreto de potássio a 10% num volume de 2 ml para cada 100 ml de solução da fase de manutenção, essa que eu acabei de falar. E na cartilha do Ministério da Saúde você também encontra uma recomendação sobre o uso de medicamentos em pacientes com diarreia. De acordo com o Ministério da Saúde, portanto, os antibióticos eles só devem ser utilizados em caso de diarreia com sangue, que é a disenteria, que a gente já falou, e comprometimento do estado geral, ou em caso de cólera grave. Os antiparasitários eles devem ser utilizados para amebíase, quando o tratamento de disenteria por Shigella fracassar, ou em casos que você identifica nas fezes entamoeba histolítica. E para giardíase, em casos que a diarreia dura mais de 14 dias e você identificou cisto ou trofozoito nas fezes ou no aspirado intestinal. E o zinco, isso é uma novidade da última cartilha, ele deve ser administrado uma vez ao dia de 10 a 14 dias. Ele vai diminuir a recorrência da diarreia e reduz tanto a duração quanto a gravidade da diarreia. Você vai fazer para crianças de até 6 meses de idade 10 mg por dia e para maiores de 6 meses 20 mg por dia. E aí presta atenção que eles dão destaque inclusive aqui, ó, antidiarreicos e antieméticos não devem ser utilizados. Bom galera, era isso que tinha para falar sobre diarreia. O assunto é um pouquinho mais extenso que os outros vídeos, mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar aí no curtir, se inscrever no canal e ajudar a divulgar para seus amigos, beleza? Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Valeu, um abraço!